particular, eu nasci em São José dos Campos, né, 56 anos atrás. E quando eu nasci em São José dos Campos, ali no coração da cidade, na Avenida Floriano Peixoto, número 238, São José dos Campos ainda era praticamente uma paróquia, né? Praticamente todos se conheciam, pouquíssimos automóveis, né? Eu brincava na rua com os meus companheiros porque não havia nenhum problema, né, de segurança. A gente circulava pela cidade, né, de bicicleta. Era uma cidade bastante tranquila, né? Então eu vivenciei isso intensamente. Só para você ter uma noção, quando eu era menino pequeno aqui em São José dos Campos, é uma cidade muito fria, né? No início dos anos 60 até os anos 70, muito fria. E a minha mãe, ela se deslocava por Banhado, né? Eu e meu irmão, a diferença para o meu irmão é de 1 ano e meio, e nós íamos para o Banhado comprar verduras e legumes. Então nós descíamos o talude do Banhado em torno de umas 6h30, 7 horas da manhã, e era uma friagem assim, absurdamente avassaladora, né? E naquela época a gente vestia japona, nem sei se existe mais japona, né? Touca, e a gente ia para o Banhado só com os olhos para fora, sabe? Devido ao frio que fazia, né? Então era uma cidade assim tranquila, uma cidade bem horizontal, né? Não havia essa quantidade enorme de arranha-céus como há hoje. E aí a partir do final dos anos 60, início dos anos 70, coincidindo com o milagre econômico chamado milagre brasileiro entre os anos de 1969, 1973 até 75, houve um boom industrial em São José, e a impressão que a gente tinha é que os prédios brotavam do solo, né? Porque a cidade cresceu absurdamente. O ano que eu nasci, em 1961, havia 77 mil habitantes em São José dos Campos, né? A partir dos anos 70, São José dos Campos chegou a mais de 200 mil habitantes. Então houve um crescimento assim avassalador, um crescimento espantoso. E aí todos os espaços com os quais nós tínhamos contato, esses espaços foram sendo tomados, né, pela especulação imobiliária, foram sendo tomados pelos prédios, foram sendo tomados pelo comércio. E a partir daí muitos automóveis, né? As ruas passaram a ser pavimentadas. Havia uma prática muito interessante em São José antes dos anos 70, antes do milagre brasileiro, que era o footing, né? E eu me lembro disso como se fosse hoje. Fechava-se a rua principal, a rua 15 de novembro, e as pessoas circulavam, né? E a partir de 1975, né, mais especificamente começo dos anos 70, com a entrada do prefeito Brigadeiro Sérgio Sobral de Oliveira, que foi nomeado na época da ditadura militar, o que aconteceu? Essa prática foi proibida, né, porque isso lembrava uma São José atrasada, uma São José de pensamento pequeno, né? Então a configuração da cidade, né, a geografia da cidade passou a ser modificada, e de uma forma muito radical. As procissões, por exemplo, que eram muito comuns no centro da cidade, foram proibidas, né? Carroças não podiam mais transitar pelo centro da cidade, porque isso tudo remetia a uma São José ultrapassada, uma São José obsoleta. E a São José moderna é a São José dos automóveis, é a São José dos arranha-céus, é a São José das indústrias. Então houve uma metamorfose urbana. E essa metamorfose urbana me afetou diretamente, porque eu nasci numa cidade tranquila, numa cidade horizontalizada, né? Numa cidade onde as pessoas se cumprimentavam, onde as pessoas se conheciam, e de repente houve uma mudança estrutural nessa cidade, correto? Uma cidade, por exemplo, que até bem pouco tempo atrás tratava da tuberculose, porque a tuberculose ela foi tratada dos anos 20 até o final dos anos 60. Essa cidade se tornou uma cidade muito poluída. Por exemplo, hoje, segundo o Instituto de Saúde e Sustentabilidade, nós estamos respirando 50% a mais do limite estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde estabelece 10 microgramas de material particulado por metro cúbico de ar, nós estamos respirando 15
March winds and April showers make way for